Olá, turminha, tudo bem? Hoje a nossa aula é de História. Nós vamos avançar na apostila das páginas 18 a 24 e no caderno de atividades nós faremos uma revisãozinha das páginas 71 a 76. Então, hoje é a nossa terceira aulinha de História. Vamos lá, pessoal? Bom, os assuntos que nós iremos estudar hoje. As diferentes formas de lazer nas áreas urbanas e rurais do município. Faremos também uma revisão no caderninho de atividades, né? Sobre o tema que nós já estudamos, o município, como é viver e conviver no campo e na cidade. Bom, pessoal, lazer, vocês já ouviram falar nessa palavrinha? O que significa isso, né? Então, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre essas diferentes formas de lazer. Lazer é quando nós vamos, por exemplo, para um momento, né, de diversão, de poder aproveitar com a nossa família, com os nossos amigos. E esses momentos, né, nós sempre procuramos locais e atividades que nos proporcionem um bem-estar, né, que nos proporcionem alegria, diversão. Então, nós vamos conhecer alguns desses espaços, né, alguns locais que nós podemos estar aproveitando para obter, então, esses momentos bem legais de lazer. Então, o nosso tema de hoje, né, da aula de história, são essas diferentes formas de lazer no município, né? Então, nós já vimos nesse capítulo aí que outras atividades são realizadas no campo e na cidade, certo? São realizadas atividades voltadas para a produção industrial, né? Mais voltada para o trabalho, mas também, como, né, todas as pessoas, precisamos desses momentos de lazer, desses momentos de diversão, de aproveitar a vida, né, com nossos familiares. Então, hoje nós vamos conhecer, então, as possibilidades de diversão, ou seja, de entrar em contato com a cultura, né, e ter esses momentos muito legais de lazer na atualidade e também conhecer o que existiu em outros tempos, certo, pessoal? Então, vemos aqui nessas imagens o circo. O que seria o circo, né? Todo mundo sabe o que é, um lugar muito legal, um espaço onde existem apresentações, números, espetáculos. E o circo lhe proporciona uma diversidade artística e cultural muito legal. Porque geralmente os circos eles são itinerantes. O que significa isso? Que eles não ficam parados no mesmo lugar. O circo ele viaja pelo Brasil, alguns viajam pelo mundo, certo? Levando seus espetáculos, suas apresentações, né? Para que as pessoas possam compartilhar, então, desses seus momentos artísticos, mágicos, bem legais. Então, o circo, né, por ser itinerante, ou seja, ele não fica num local parado, ele chega na cidade, faz apresentações por uma curta temporada, né, por exemplo, fica um mês, né, 15 dias. Então, ele vem trazendo sempre espetáculos novos, interessantes, né, e com uma diversidade de personagens, né, desde malabaristas, bailarinos, mágicos, dançarinos, palhaços, enfim, até os próprios animais que fazem parte do circo. Então, é um momento de lazer que é super legal. É uma possibilidade, né, para que as pessoas possam estar em família, porque é um ambiente que tem entrada livre. Então, desde as criancinhas, né, até as pessoas mais idosas podem ir participar, né, apreciar o circo. Então, é uma sugestão, um local bem legal, bem agradável. Além de toda, né, o entretenimento, a diversão que é promovido ali. Então, aqui nós temos outras duas imagens, né? Uma companhia de dança ali, onde as meninas estão se apresentando, né? Então, isso já envolve um ambiente fechado, como, por exemplo, um teatro, né? E é uma casa de espetáculo que proporciona, então, todo esse encontro ali com o público, né? E o palco onde estão se apresentando as bailarinas, né? E esse cenário aí trabalha com as luzes, trabalha com o figurino e todo o espetáculo acontece por conta daquelas artistas ali, né? Das pessoas que estão ali em cima do palco.
Então, é muito interessante também. É outra forma de lazer, né? Procurar espetáculos, né? Procurar apresentações musicais. Olha aqui, pessoal. Aqui nós temos uma orquestra, né? Apresentações musicais são formas de espetáculo que existem até de maneira gratuita. Muitas vezes é possível encontrar de maneira gratuita. Então, é muito rico e muito válido, porque você vai entrar em contato com música de qualidade, vai conhecer vários tipos de instrumentos e seus timbres, né? Então, e às vezes vai ouvir músicas que são clássicas, né? De compositores clássicos lá de 1700, que até hoje são repercutidas, são tocadas. Então, é uma opção de lazer também muito legal. E nós temos várias, pessoal. Então, essas são algumas. Aqui, ó, nós temos outras. Aquela primeira ali de cima, todo mundo gosta, né, pessoal? Quem nunca se imaginou num parque de diversões imenso, todo iluminado, cores multicoloridas, carrinhos de pipoca, de doces, de salgadinhos, de todo tipo de coisa, né? Então, é uma ideia super interessante de lazer, né? E que geralmente esses grandes espaços de parques de diversões, né? Estão mais associados a cidades maiores, né? Que conseguem, então, ter esses locais bem grandes, bem legais. Aqui embaixo nós temos uma sala de teatro, não, de cinema, tá, pessoal? Uma sala de cinema. Isso aqui, com certeza, agora com a vinda, né, da pandemia, nós teremos mudanças na forma como o cinema será estruturado, não vai ser igual. Então, aqui bem interessante observar que antes, né, existia toda essa aglomeração ali, as pessoas ficavam muito próximas uma das outras. Era bem legal, até porque você ia com seus familiares, seus amigos, ficava todo mundo pertinho. Mas acredito que agora seja bem diferente, né? Após tudo isso passar, vai ser bem diferente a forma como nós vamos estar podendo apreciar, então, todos esses recursos de lazer, né? Desde as apresentações teatrais, apresentações musicais, o cinema, os parques de diversões, porque são locais que estão sempre com aglomerações de pessoas, né? Todo mundo quer aproveitar, quer se divertir e fica todo mundo muito eufórico, muito pertinho, muito próximos uns dos outros. Então aqui o cinema é uma opção super legal de lazer, porque você pode assistir um filme bem interessante, né? Você pode entrar em contato ali com um universo novo, de repente assistindo o filme você já aprende alguma coisa, e além de você estar compartilhando momentos agradáveis com pessoas que você gosta, né? Estar ali em família ou com amigos. Então é uma sugestão bem legal de lazer. Então, aqui nós temos variadas imagens que representam esses variados meios onde nós podemos estar circulando, né? E aproveitando para se divertir. Então, ali circo, né? Bem bonita a fachada do circo com suas luzes, né? Todo riscadinho. Temos embaixo aqui o parque de diversões e do lado direito os músicos numa apresentação. Então, todos esses meios, né, essas possibilidades de lazer, na verdade, vão se desenvolver dependendo da estrutura da cidade. Se a cidade ela consegue, né, dar conta de vários locais para que possam ser apresentadas essas possibilidades de lazer. Certo, pessoal? Então, nós vamos começar ali na página 19, né? Vamos falar um pouquinho, então, sobre essas diferentes formas de diversão. Vamos lá. Você estudou diferentes formas de trabalho no campo e na cidade. Agora, poderá conhecer os vários modos de diversão que podem existir nos municípios. Aqui na seção Diga Aí, tem o exercício número 1. Então, o que nós vamos fazer? Leia este trecho de uma letrinha de música. Vamos todos ao cinema. Como é bom ir ao cinema para ver um filme legal. Comer pipoca, virar mocinho no espaço sideral. Cinema é diversão garantida. Então, esse aqui é um trechinho, né? Na música Vamos Todos ao Cinema, de Márcio Araújo. Então, de acordo com a leitura, vocês vão responder a esta questão. Que forma de lazer é tema dessa letra de música?
O que está falando aqui, pessoal? Está falando de qual forma de lazer, que eu já até falei para vocês que vai mudar pós-pandemia, né? Que a gente gosta de sentar todo mundo enfileiradinho, muito próximo um do outro. Que local é esse onde eu vou, né? Comer uma pipoca também e ficar prestando atenção. Então, observa na letrinha da música e responde aqui ao ladinho. Exercício 2. Você já foi ao cinema? Conta ao professor e aos colegas como foi essa experiência. Aqui, pessoal, não tem um espaço para escrever, mas você pode estar fazendo no seu caderno. Faz aí umas 3 linhas, né? Como você achar melhor. E descreve essa experiência que eu quero saber também. A gente pode, né? De repente, compartilhar com os coleguinhas no grupo. Número 3. Converse com um de seus familiares ou outra pessoa de sua convivência que tenha sido um jovem adulto lá nos anos de 1980. Pessoal, para quem tem mais de 50 anos daí. Registre as respostas do entrevistado nas linhas a seguir. Então, vocês podem perguntar, né, para alguém da família que tenha aí essa idade, né, mais de 40, 50 anos. E registrar, então, essas respostas aqui. A pergunta da letrinha A. Quando você for, né, perguntar ao seu entrevistado, vai perguntar assim para ele. Que filme marcou a sua juventude, né? Qual que era o filme da época que aquela pessoa assistiu e, que legal, né? Dos anos 2000, por aí, o que marcou a época foi o Titanic, né? Para nós, assim, que somos dessa geração aí. Então, para quem é um pouquinho mais velho, já vai ter um outro filme, né? Que marca mais, que sempre chama muita atenção. Então, vocês vão responder de acordo com a resposta do seu entrevistado. Letra B. O que é uma matinê? Pessoal, matinê são sessões de cinema que acontecem no período da tarde e são exibidos filmes para todas as idades. Então, isso significa matinê, certo? Essas sessões de cinema que antigamente era muito comum, né? Existirem as tais matinês que eram filmes passados então no período da tarde. Então era bem legal porque era livre para todos os públicos, filmes bem interessantes, bem legais, né? Que possibilitavam então o encontro das pessoas nesses períodos à tarde. Vamos para a página 20. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o lazer nas áreas urbanas e rurais do município. Antes de começar aqui, pessoal, eu vou falar um pouquinho do lazer na área rural, porque todas aquelas opções que nós estávamos vendo e falando anteriormente, que envolve os parques de diversões, os cinemas, os teatros, que envolve também galerias, shoppings, né, que você pode estar em contato com diferentes formas também de diversão ali, de lazer, né? Porque esses locais têm pista de patinação, tem piscina de bolinha, então eles proporcionam várias formas para você poder se divertir. Mas na área rural, as coisas são diferentes, né? E as possibilidades são outras. Mas eu vou falar para vocês do ponto de vista que eu tenho aqui, da minha experiência, né? Na área rural. Então, quais as possibilidades que você tem de se divertir, né, de lazer na área rural? Eu vou dizer para vocês, pessoal, são muitas possibilidades. Se você gosta de natureza, já começa por aí, certo? Porque você vai ter cachoeira, vai ter rios, vai ter trilhas, montanhas, né? Vai ter chácaras bonitas para ir visitar com vários animais, observação de pássaros. Então, assim, a lista, né, de atividades é muito grande. Só que envolve um pouquinho mais de cuidado, né? Porque você, às vezes, vai fazer uma atividade e precisa estar preparado. Às vezes tem um risco ali, né? Iniciar um risco mínimo, mas é preciso ter um pouco mais de cuidado e atenção, até porque existem animais, né? Que fazem parte do meio. Então, esse lazer nas áreas rurais existe bastante. Existe e é muito legal. Mas, como eu falei para vocês, precisa também ter aquela predisposição, aquela vontade de
estar em contato com algo diferente, que sai às vezes, né, da rotina do comodismo do dia a dia. Né? Então vai ter que colocar um tênis aí de caminhada, de trilha, vai precisar ter um pouco mais, né, de vontade para subir uma montanha, para ver uma vista bem legal, bem bonita. Então as possibilidades são várias. Bom, vamos lá. Agora na página 20. Há muitas atividades de lazer que podem ser realizadas nos espaços urbano e rural dos municípios. Opções de lazer na área urbana dos municípios. Ir a museus, parques e praças, por exemplo, são algumas opções de lazer e diversão. O cinema e o teatro também são possibilidades de entretenimento cultural, porque esses espaços eles são construídos para receber determinado número de pessoas e por isso normalmente, normalmente é necessário adquirir o ingresso, na bilheteria do local. Em outras situações, as apresentações de teatro e exibição de filmes elas podem ocorrer em lugares públicos e até em espaços abertos, como que está acontecendo hoje, pessoal? Não sei se vocês já observaram que hoje em dia eles estão proporcionando, algumas empresas de cinema, eles estão proporcionando apresentações de filmes em grandes estacionamentos, e as pessoas ficam dentro do carro, cinema ao ar livre, porque é uma nova tendência para não perder, esse costume de frequentar os cinemas. Devido, então, o nosso novo normal, como é chamado aí pela mídia, o momento de transição que a gente passa, dessa pandemia. Essa forma de observar o cinema, de estar em contato com o cinema é bem interessante, porque possibilita que você esteja num lugar público, num espaço aberto e dentro do seu carro para evitar, a aglomeração, contato com outras pessoas e ainda assim podendo apreciar um bom filme, Uma sugestão bem interessante e um novo formato agora que está crescendo. Bom, aqui embaixo nós temos um destaque ali para a palavrinha entretenimento. O que significa isso? Entretenimento, pessoal, quer dizer aquilo que traz divertimento, ou seja, traz diversão, distração, que deixa você ali empolgado, entrando em contato com aquilo que é bem legal. Na foto do lado, nós temos ali o Cine Teatro São Luís, que é localizado lá no município de Fortaleza, no Ceará. E é um dos cinemas de rua do Brasil, certo, pessoal? Então, além de exibir sessões, de filmes, também funciona como uma casa de shows e de peças de teatro. Na seção Você Sabia, diz assim: a criação do cinema só se tornou possível por causa de uma máquina que exibia bem rapidamente uma montagem de fotografias. Será? Pequenas fotografias eram grudadas uma ao lado da outra e, ao serem exibidas pela lente, formavam um filme. Olha que legal, pessoal. Então, no início, os filmes eram mudos. Eles não tinham som, porque essa máquina funcionava a energia elétrica. Então, elas eram passadas, para que as pessoas pudessem ver através da lente. Então, aquela imagem ela ampliava e ia passando rapidinho aquelas fotografias de uma forma muda, apenas a imagem, não tinha o som. Então, o filme A Chegada do Trem na Estação, dos irmãos Lumière, foi exibido pela primeira vez em 28 de dezembro de 1895, lá em Paris, na França, e tinha aproximadamente 50 segundos, ou seja, durava menos de 1 minuto. Mas era necessário comprar ingresso para assistir a exibição. Então isso, gente, é a história do cinema. Quando tudo começa, pensem que as pessoas iam no cinema para assistir menos de 1 minuto de exibição. Que interessante, E aqui tem um destaque de um cartaz ali, dessa primeira exibição pública aí dos irmãos Lumière, 1896. Vamos avançar na página 21.
Bom, momentos de lazer também podem ocorrer em locais públicos e abertos, como praças e ruas, né? Aqui então tem um artista brasileiro da companhia Mamulengo Jatobá em apresentação com fantoches mamulengos na cidade de Redondela, Espanha. Pessoal, os mamulengos são bonequinhos feitos com madeira ou papel machê, tá? Aqueles famosos marionetes que são manipulados pelas mãos. Então é muito comum no nosso Nordeste aqui brasileiro, né, o boneco de mamulengo. Ele faz parte da cultura popular do Brasil. É muito recorrente, é muito comum existir essas apresentações. Então aqui embaixo já está dizendo isso, ó. As apresentações com fantoches, chamados de mamulengos, faz parte do patrimônio cultural brasileiro e é típico da região nordeste do país. A origem desses bonecos está relacionada às brincadeiras de adultos e crianças no passado. No cenário das apresentações, a barraca conhecida por empanada serve de cobertura para o mestre bonequeiro. Então, o mestre bonequeiro é aquela pessoa que fica ali manipulando os bonequinhos, ou seja, movimentando, mexendo, fazendo as falas, né? E eles fazem, é como se fosse um cenário ali, uma caixa, né? Onde é esse local para ser feita as apresentações, né? Então é bem interessante. Então o bonequinho mamulengo, típico do Nordeste, geralmente, ó, vou ampliar aqui para vocês verem. Geralmente ele tem o rosto esculpido em madeira e o corpinho feito de tecido. Então seus olhos e boca são grandes para que todos os espectadores passem a ver as expressões de longe. Na parte inferior do vestuário há um espaço para o ator, né? Na parte de trás, o mestre bonequeiro, ele coloca a mão e movimenta os bonecos. Então, os personagens, eles são representações de pessoas comuns, tá, pessoal? Eles representam também animais e também de temas, representam temas religiosos. Esses bonecos aqui, eles foram expostos no Museu do Mamulengo em Olinda, lá em Pernambuco. Então, faz parte do nosso patrimônio cultural brasileiro, né? Essas apresentações feitas com estes fantoches chamados de mamulengos. Não esqueçam, pessoal, fantoches chamados mamulengos, típicos do Nordeste. Vamos lá para a página 22. Aqui, pessoal, vocês vão observar esta imagem no exercício 1, certo? E vocês vão destacar as imagens do material de apoio, presta bastante atenção, material de apoio, e vão colar nos espaços numerados para descobrir que cenário foi representado. Então, vocês vão lá no material de apoio, vão recortar aquelas imagens e vão colar dentro dos espaços numerados adequadamente. Depois, no exercício 2, vocês vão marcar as respostas corretas, certo? Letra A está perguntando assim: esse cenário está mostrando o quê? Está mostrando um cinema ao ar livre ou está mostrando um cinema em um shopping center fechado, né? O que está mostrando ali? Letra B, conforme o cenário, como as pessoas assistiriam, né, a sessão de cinema? Então, vocês vão responder se elas assistiriam sentadas em cadeiras, né? Uma ao lado da outra, ou se elas assistiriam em pé, afastadas umas das outras. Então, só de observar a imagem aqui já é possível responder essas questões da página 22. Vamos para a página 23, pessoal. Exercício 3. A respeito das atividades de lazer do município onde você mora, responda estas perguntas. Letra A. No município, há apresentações de teatro ou exibições de filmes? Em Paranaguá, pessoal, o que existe de lazer? Né? Dentro dessas possibilidades aqui, vocês já foram em apresentações teatrais, vocês já foram no cinema da cidade, então podem responder de acordo com aquilo que vocês já frequentaram, já vivenciaram. Letrinha B. Geralmente, as apresentações ocorrem em espaços públicos, ou seja, aquele espaço onde todo mundo pode ir sem pagar nada, às vezes, né? Muitas vezes, mas também pode ser que tenha ingresso, ou espaços privados, né? Que são locais restritos, que poucas pessoas podem ter acesso. Então, vocês vão colocar ali espaços públicos ou espaços privados. Quais desses dois espaços que essas apresentações ocorrem?
Nos espaços abertos de um município, presta atenção aqui, pessoal, nessa definição de público e privado, ó. Nos espaços abertos, né, ou públicos, além de praças, jardins e parques, encontramos outros tipos de instalações que são temporárias, como eu falei para vocês, né, temporárias e itinerantes, que é o caso dos circos e dos parques de diversões, né, com suas atrações e brinquedos. Esses espaços de diversão, eles normalmente são temporários e por isso eles são instalados próximos a centros urbanos, porque dessa forma eles conseguem atrair uma quantidade maior de público e também por estarem localizados em centros urbanos, acaba facilitando para as pessoas chegarem nesses locais, certo? Então aqui nós temos o malabarista ali e a bailarina se apresentando, né, nessa possibilidade de lazer que se chama circo, que é bem legal. Então, no circo, após adquirirem um ingresso e se sentarem em uma arquibancada, as pessoas podem assistir a vários espetáculos com malabaristas, contorcionistas, palhaços e mágicos, por exemplo. Bom, ali tem em destaque a palavrinha arquibancada. Vocês já ouviram essa palavra? Sabem o que significa? Bom, também pode ser usada para jogo de futebol. Então, arquibancadas são assentos em filas sequenciais, organizadas à maneira de uma escada, tá, pessoal? Uma em cima da outra, assim, uma do ladinho da outra, não, uma em cima da outra, certo? Que se destinam a dar melhor visibilidade ao público, certo? Isso acontece muito em anfiteatros, nos circos, nos estádios de futebol, campos de futebol, auditórios e salas de demonstração. Certo? Vamos então finalizar a apostila com esta página 24. Aqui diz assim: no Brasil existem diferentes tipos de lazer e um deles é o futebol. Bom, com certeza vocês já assistiram a uma partida de futebol, já brincaram na aula de educação física, né? Já jogaram, então todo mundo está muito familiarizado, sabe muito bem que futebol é bem legal. Os jogos profissionais são realizados nas cidades, dentro de estádios. Bom, tradicionalmente, né? Nesses estádios existe uma grande área de gramado, com as traves do gol e as arquibancadas, onde as pessoas se sentam para assistir as partidas de futebol. Então, nessa fotografia aqui em branco e preto, pessoal, foi registrado o jogo inaugural, né? O jogo que inaugurou a seleção brasileira de futebol. Então, esse jogo aconteceu lá no campo da Rua Guanabara, no estado do Rio de Janeiro. E os brasileiros jogaram contra um time inglês em 1914. Na apostila dá para ver mais nítida essa fotografia, que ela é antiga em branco e preto. Anos depois, então, o campo da Rua Guanabara deu origem ao famoso Estádio das Laranjeiras. Então, aqui, né, que acontece esse jogo inaugural, ou seja, o primeiro jogo ali que mostra a seleção brasileira contra, então, o time inglês. Lá em cima, pessoal, tem um post-it amarelinho aqui, ó. Nós temos uma informação. Os brinquedos dos parques de diversões geralmente são muito coloridos. Às vezes, formam-se longas filas de pessoas que esperam o momento de embarcar nestes brinquedos, né? Isso aqui falando, então, sobre como que acontece a estrutura, né, a organização dos parques de diversões. Para você poder utilizar um brinquedo, é preciso, muitas vezes, ficar aguardando muito tempo numa fila, que é o caso do Parque Beto Carreiro. Se alguém já foi, sabe, né, que é bem desse jeito. São imensas as filas para você acessar um determinado brinquedo devido mesmo à procura e interesse das crianças, das famílias de estarem em contato com esse devido brinquedo. Vamos lá para o caderninho de atividades, pessoal? Então, nós temos na página 71 a 76 aqui algumas atividades, tudo bem simples, bem legal para fazermos hoje. Então, essas atividades aqui são de um assunto que nós já vimos na aula anterior, sobre o município, viver e conviver no campo e na cidade. No exercício 1, diz assim: considerando o que estudamos sobre o município, leia estas ilustrações. Então, você vai observar atentamente estas ilustrações aqui, todos os elementos que fazem parte dela, o que tem em uma, o que não tem na outra, quais as diferenças. E após você fazer essa leitura das imagens, é isso mesmo, pessoal, leitura da imagem, quando você observa tudo, você presta atenção nos detalhes, né, nas coisas que estão ali nessas imagens.
você vai responder, vai numerar, na letrinha A, numerar as ilustrações de acordo com as indicações a seguir. Você vai numerar 1 se for espaço urbano e 2 para espaço rural. Então, qual dessas ilustrações que é espaço urbano? Coloca o número 1 lá. Qual que é espaço rural? Vai estar colocando o número 2, ok? Letrinha B. As duas ilustrações representam os espaços de um município? Sim ou não? Gente, nós sabemos que os municípios eles são compostos por espaços, né, tanto urbanos quanto rurais. Então, a partir, né, desse conhecimento aí, vocês vão responder. Letra C. De acordo com as ilustrações, cite uma diferença entre esses dois espaços. Bom, existem várias diferenças ali. Então, vocês vão escolher uma e vão explicar aqui na letrinha C. Vão estar escrevendo, respondendo na C. Letrinha D. Agora, identifique uma semelhança entre esses dois espaços. Então, você vai observar o que tem de parecido entre esses dois espaços. E vai responder na letrinha D, certo? Semelhança significa o que é parecido, o que é igual. Vamos para as páginas 72, tá, pessoal? 72 e 73, tá? Então, eu juntei essas duas imagens da apostila aqui, do caderno de atividades, que ficou uma só, bem legal. Então, aqui, pessoal, nesta grande ilustração, vocês vão fazer o seguinte. Lá em cima tá o número 2, ó, aqui, tá? Então, tá dizendo assim, exercício 2. Esta ilustração representa uma cidade em que há diversas formas de trabalho. Relacione os locais de trabalho com os indivíduos representados. E para isso, numere cada local conforme as imagens da página 73. Então, aqui, né, no cantinho, no canto direito, nós temos várias imagens aqui, ó. E vocês vão numerar conforme as imagens que estão aqui. Então, cada espaço da cidade, né, ela tem a ver com uma daquelas imagens que estão representadas. Vocês vão fazer o percurso todo, vão observar que tem aqui, ó, os quadradinhos em branco para vocês estarem numerando qual é cada local que ali representado, né? Então, você vai numerar se esse local é o local do prefeito, dos seus assessores, se esse local é um ambiente onde estaria inserida uma bibliotecária, se este local pode estar inseridos vereadores e vereadoras, se nesse local pode existir um motorista de ônibus, ou se pode existir uma vendedora de ingressos, ou se pode, né, ter um jogador de futebol. Então, você vai fazer essa viagem pela cidade, aqui esse passeio, e vai estar numerando, relacionando esses locais a estas pessoas aqui, certo, pessoal? Na página 74, nós temos o exercício 3, dizendo assim: todo município tem uma história. A respeito da história do município onde você mora, realize as atividades. Na letrinha A, você vai desenhar um espaço público atual do seu município. Você pode desenhar uma praça, você pode desenhar, de repente, o mercado do café. Você pode desenhar um parque que você goste, o que você quiser, né? Um jardim. Bom, fica a critério seu. Então, você pode escolher esse lugar, desde que seja um espaço público, e representá-lo através de desenho aqui neste quadrinho da letra A. Na letrinha B, você vai responder as características de qual tipo de espaço predominam em seu município. Aí, você vai responder. O teu município, aí, esse local que você representou, né? Ele tem mais a ver com espaço rural ou com espaço urbano? Né? A tua cidade, ela tem mais a ver, então, com qual dos dois? Rural ou urbano? Ela é muito mais voltada para a área verde, para a criação de animais, estradinha de chão, ou é um espaço urbano com mais casas, né? Mais estradas, ruas asfaltadas, elementos culturais? Enfim, vai responder de acordo com aquilo que você vê na sua cidade. Letra C. Explique sua resposta para a questão B. Então, por que ela se parece mais com o espaço rural? Ou por que se parece mais com o espaço urbano? Vai explicar a sua resposta da B, aqui na letrinha C.
Número 4, pesquise como era em um passado mais distante o município onde você mora e desenhe no espaço a seguir. Você pode estar buscando na internet fotos de Paranaguá antigamente e vai fazer um desenho aqui, gente. Era bem legal, bem diferente de hoje. Inclusive, eu vi umas imagens, é bem interessante. Então, vocês podem estar representando, né, esta cena aí do passado da cidade. Número 5, escreva 2 mudanças que aconteceram em seu município com o passar do tempo. O que foi crescendo, o que foi mudando na cidade de Paranaguá? Você vai descobrir e vai escrever essas 2 mudanças aqui, né? Com a ajuda dos familiares fica mais fácil, até porque as pessoas andam pela cidade o tempo todo, estão observando essas mudanças, né? Exercício 6. Nos municípios, tanto no campo quanto na cidade, ocorrem diversos tipos de trabalho, lá na página 75. Relacione as atividades aos espaços correspondentes. Pessoal, então aqui tem o seguinte, né? Tem o número 1, que está dizendo que é o agricultor, o número 2, a artesã, e o número 3, o pecuarista. Vocês vão relacionar cada trabalhador com o seu espaço, seu ambiente de trabalho, tá? Então, o agricultor, o que ele faz? Onde que ele estaria, né? No momento de trabalho. A artesã, para onde que ela vai trabalhar? Vai vender os seus trabalhos. O pecuarista, que tipo de... por exemplo, que tipo de bicho que ele lida, né? Qual que é a prática do dia a dia dele de trabalho. Então, você vai relacionar essas imagens aos espaços correspondentes. E na página 76, para finalizar, nós temos ali o exercício 7. Esta imagem representa o trabalho escravo no plantio de índigo, também chamado de anis. Leia a imagem e conheça como era feito esse trabalho e as ferramentas usadas. Então, o índigo, pessoal, é uma planta utilizada para tingir tecidos. Vocês sabiam disso? O índigo, então, é essa planta que é extraída uma tintura de cor azul. Então, aqui nós temos na imagem, né, representando esse trabalho escravo. As pessoas com várias ferramentas bem rudimentares, arando a terra, abrindo, né, canteiros no chão, plantando, fazendo a colheita. Então, todo o processo de trabalho manual e, né, escravo. Essa imagem aqui, pessoal, está dentro de um livro, Trabalho do Terreno para se Plantar, Indigual e para Colher, Fazendeiro do Brasil. Bom, então é de 1806, por isso que tem essa ilustração bem antiga. Então, após a sua leitura, né, você vai ler a imagem. O que é ler a imagem? É o que eu já falei para vocês. Vocês vão observar atentamente, vai olhar cada detalhe, cada processo. Começa ali debaixo das ferramentas, depois começa ali da segunda imagem, que tem as pessoas colhendo, né, o índigo, depois as pessoas já estão semeando novamente, já estão arando a terra lá em cima com as próprias mãos, né, com os instrumentos rudimentares. Então, você vai acompanhar essa observação, essa leitura da imagem. Letra A. Identifique o que está representado na imagem. É um trabalho agrícola executado na atualidade ou é um trabalho agrícola executado no passado ou são trabalhadores urbanos do passado? Tá? Então, você vai assinalar apenas uma resposta, a correta. Letra B, pinta a imagem de um dos instrumentos de trabalho representados. Então, observe qual das duas imagens existe naquele quadro ali em cima onde está representando os instrumentos de trabalho, certo, pessoal? Bom, por hoje é isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida, chamem a prof. Tenham uma excelente tarde. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.